Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, falando de um assunto que me é muito caro. Eu que usei a versão 1.02 desse software. E depois ele teve uma revolução quando veio a versão 1.2, eu estou falando do CorelDRAW de 1985, 84, por aí, que é um software pelo qual eu me apaixonei, que sempre usei, uso até hoje, sempre uso, apesar de eu não ser nenhum profissional, nenhum artista gráfico, nenhum ilustrador, não. Mas para falar realmente precisa trazer precisa da ajuda dos universitários, né? E ninguém melhor para fazer do que o mestre da Corel aqui no Brasil, Fernando Soares, né, o Large Account Manager, né, e o gerente de produtos da Corel aqui no Brasil, com um projeto, inclusive, além das fronteiras, recentemente, que ele está fazendo também a nível Latinoamérica, mas ele vai contar essa história melhor e vai trazer aqui as novidades da nova versão 2022 desse produto icônico, né, para dizer o mínimo, né, polêmico e icônico, né, extremamente usado, com uma plataforma de utilizadores, de usuários aí gigantesca, e também é um dos desafios da própria Corel, né, para manter esse pessoal na legalidade, né, porque a gente tem aquela nossa tradição brasileira do jeitinho aqui, que a gente sempre faz. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né? Você vem anualmente aqui falar das novidades do CorelDRAW, principalmente, mas a Corel é muito mais do que isso. E eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu trabalho, dos seus desafios nesse. Eu não gosto de dizer pós-pandemia, porque a pandemia não acabou de fato, né? Ainda temos aí uma incerteza, mas já estamos bem melhor, já estamos muito mais com muito menos névoa nesse cenário. Como é que estão as coisas? Me fala um pouco aí, me fala das novidades, me fala dos desafios da Corel. Prazer receber. Paulo, tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui mais um ano, mais um lançamento. A verdade é essa, né? A gente se encontra aqui anualmente muito mais por causa dos lançamentos do CorelDRAW. Poderíamos nos encontrar mais para falar de outros temas, mas basicamente por causa dos lançamentos dos. Principalmente agora que a Corel resolveu botar tudo numa página só, porque antes a gente tinha que ficar procurando as páginas da Corel pela internet, né? Exatamente. Principalmente, como agora a gente tem, basicamente, a gente está com 4 marcas já trabalhando no Brasil, todas as marcas com distribuidores autorizados, com pessoal treinado para ajudar a gente, agora está tudo num lugar só, então CorelDRAW, a gente fala na página, a gente tem um lugar lá específico para CorelDRAW, mas Mind Manager, a parte de Parallels para quem precisa rodar o Windows no Mac, bastante coisa lá, e principalmente o que tem crescido muito, por incrível que pareça, está voltando muito a utilização de WinZip por causa da parte de criptografia. A gente tem tudo dentro de um portal só. Que é outro clássico também, né? Assim como o CorelDRAW, né? Que é outro clássico. Sim. Ele consegue ser mais antigo até que o CorelDRAW. Tem mais legacy, tem mais tempo e tem mais usuários aí há bastante tempo. Então, assim, há bastante trabalho. A gente tem trabalhado bastante por esse guarda-chuva de marcas que a Corel está trabalhando aqui no Brasil agora. Mas, assim, estamos andando. O tempo de pandemia foi difícil, mas a gente tem visto aí o mercado já com um certo alívio, né? Respirando com um pouco mais de facilidade. E aí agora, quer dizer, a gente estava comentando que a gente se fala muito mais anualmente. Agora, já falando de CorelDRAW, a ideia é que a gente possa conversar 2 vezes ao ano. Por quê? Vou falar já da primeira alteração, digamos assim, que a gente teve no modelo de negócio de CorelDRAW do ano passado para esse ano. A Corel estava fazendo uma migração aos poucos para um produto mais dinâmico, com atualizações mais rápidas, trazendo mais ferramentas cada vez, acompanhando a necessidade do mercado, trazendo cada vez ferramentas mais próximas da utilização do dia a dia. Então, a gente tinha o lançamento anual, que normalmente era março, abril, ali o lançamento anual, e agora a gente está mais ou menos que assim, ó, março e setembro. Setembro já tem novidade de novo. Então, o que a gente fazia de atualizações de 12 em 12 meses, agora vai cair meio que para 6 meses, mas como também o posicionamento do CorelDRAW tem sido um pouco alterado no que diz respeito à forma de comercialização, a gente passando para licenciamento muito mais por assinatura, que é
a tendência do mercado hoje, a gente consegue deixar a ferramenta com mais recurso e colocar os novos recursos direto na utilização do usuário de uma forma muito mais rápida, porque a partir do momento que a assinatura está rodando, o usuário saiu da agência, saiu da gráfica ontem, fechou o CorelDRAW, ligou no dia seguinte, ele vai estar atualizando já com uma ferramenta nova ali enquanto ele trabalha. Então, a ideia é que essa dinâmica esteja mais presente na utilização dos softwares da suíte. A gente acha que isso vai dar uma velocidade bem maior nas atualizações e trazer aí mais ferramentas para os usuários. E o fato da plataforma também tá bastante se solidificando na nuvem, né? Com um serviço de nuvem muito importante. Opa, tivemos um. Deixa eu só dar uma parada aqui, só um momento. Acabo de perceber que nós temos um probleminha técnico. Eu também, bem lembrado, eu também estou com o celular do... Também o celular também está com volume aqui, deixa eu abaixar aqui. Não. Daqui a pouco ele toca aqui na nossa orelha. Pronto. Não, o meu aqui foi que eu deixei o meu... Ele já está dando. Deixa eu... Vamos ver se ele não vai mais... Isso. Mais gritar contigo aí. Não, ele está gritando porque está acabando a bateria dele, ele grita comigo quando acaba a bateria. Eu esqueci de ligar ele na tomada aqui, ele... É um sistema auxiliar, é uma espécie de voice commander aqui, né? Legal. Comando por voz aqui, agora vamos ver se ele vai ficar quietinho. Mas é isso, vamos voltar. Então, desculpa, aí você estava falando, deixa eu fazer uma pausa aqui. Se você quiser voltar de onde você estava falando que a gente está migrando mais coisas para a nuvem, pode isso, ser. Eu vou repetir a pergunta. Bom, e essa questão... Espera aí, 1, 2, 3... E essa questão de atualizações, quando você tem uma plataforma que já está bastante consolidada na nuvem, fica facilitada, né? Fica mais orgânica as atualizações, até pela assinatura. É uma grande vantagem do serviço, do software como serviço, né? Sim. Essa é a ideia. Desde a versão lá de 2019, a gente já tem colocado alguns ativos, algumas funções do CorelDRAW na nuvem. Eu acho que 2020 e 2021 foram as principais mudanças, que foi o aplicativo para iPad e principalmente o CorelDRAW rodando no navegador. Então, a gente tem o CorelDRAW.app, ele é um aplicativo lá nativo para iOS, mas ele roda como web application. Nós mostramos aqui o ano passado. Isso, ele roda como... E aí, o que acontece? Aí tem um desafio que, ao mesmo tempo, é onde vem as principais novidades, porque... O que sai para o CorelDRAW, a gente tem tentado movimentar para a ferramenta compatível ou que seja possível se utilizar em nuvem o mais rápido possível, né? Então, tanto o CorelDRAW App para iOS, quanto a versão na nuvem para qualquer dispositivo com navegador mais atual, ele tem sido... a gente tem subido ferramentas para lá muito mais rápido. Então, o processo de assinatura, na verdade, para você ter uma ideia, hoje, as licenças por assinatura, ou eventualmente corporativos, que tem lá 5, 10, 50 licenças, esse pessoal é quem recebe as atualizações o quanto antes possível. Então, tem tido bastante interação com o usuário, muitas das novidades que a gente trouxe foram nessa direção. Maravilha. E me diga, quais são os recursos que chamariam mais atenção, que você gostaria de pensar aí nessas atualizações desse ano? Essa questão da gente ir para a nuvem tem trazido o usuário muito mais próximo da gente, né? Então, a gente está chamando por exemplo, a gente não chama mais de CorelDRAW 2022. Ele é basicamente a atualização de março. É o CorelDRAW com a atualização de março, que é o que a gente tem agora. Então, assim... com esse trabalho com os usuários, principalmente o foco no usuário. Então, muita coisa de velocidade de edição de fotografias. Ele está praticamente 10 vezes mais rápido na edição de fotografias. Ele traz alguns sistemas de edição de fotografia e efeitos pré-definidos, que foram basicamente os que os usuários pediram. Falaram, olha, eu não quero ter que usar 2, 3 efeitos para fazer
desfocar um fundo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, usar um efeito bokeh, existem umas pré-definições lá que o usuário abre a foto, abre através do CorelDRAW mesmo, abre a foto, aplica o efeito, salva e já está feito no CorelDRAW. Então, é uma velocidade, é algo que o usuário pediu bastante. Outro recurso que muitos dos usuários pediram e está cada vez melhor é visualização de múltiplas páginas. Então, a gente tem um exemplo que a gente está usando na demo desse ano. A gente trabalha com um documento com 14 páginas. Nessas 14 páginas, a gente tem desde um banner de 2 por 80, até uma coluna, né? Até um mockup de página para celular, post para LinkedIn, a gente tem lá também post para Instagram e um book de 3 páginas, tudo isso dentro do mesmo arquivo de CorelDRAW. Então, o usuário consegue ver uma página por vez ou ver todas essas páginas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que a primeira criação que eu fiz foi, não sei, foi esse banner para um evento, alguma coisa assim. Desse banner, eu só clico e arrasto para as outras páginas os componentes que eu quero. Então, eu trabalho basicamente com o mesmo documento de CorelDRAW, com um design só, usando basicamente as mesmas fontes, os mesmos logotipos, as mesmas imagens, dentro de um documento. Eu só clico e arrasto, ele vai duplicando para dentro das páginas. É um arquivo que representa uma campanha inteira. Exatamente, exatamente. Então, se você segmentar, digamos assim, uma campanha, e você tem diversos assets, né? A Corel tem usado a palavra asset lá como um ativo, digamos assim. Sim. Você salva tudo dentro de um arquivo. Na hora da exportação, ele tem uma janela ali que você fala, bom, a primeira página é um PDF X1A, que eu quero ele com 300 dpi, eu quero que já converta as fontes para curva e tudo mais. A segunda página não. A segunda página é um PNG, que eu quero ele com 150 dpi, que eu vou usar ele para colocar no meu LinkedIn. Ou a quarta página é um EPS, porque eu tenho lá só o logotipo, eu vou mandar, sei lá, para uma empresa de bordado, alguma coisa assim. Então, dentro de um só documento, a gente consegue uma agilidade enorme, enorme. Antes a gente abria um documento, criava ele para aquela finalidade, salvava com outro nome, criava tudo de novo para outra finalidade. Agora a gente deixa tudo lá dentro. Então, várias ferramentas novas foram implementadas para essa dinâmica de utilização, né? Então, essa área evoluiu bastante. Falando de nuvem e de atualizações, a gente tem como deixar esse arquivo na nuvem ou deixar só os componentes. Essa parte é muito bacana, Paulo, só os componentes. Então, eu tenho esse exemplo que a gente tem usado na demo, a gente tem o logotipo de uma empresa. E aí o logotipo da empresa ele fica salvo como um asset na nuvem. E ali eu direciono para cada pessoa da minha equipe que o logotipo que ela tem que usar é aquele. Eu, como usuário principal, se por um acaso eu fiz uma alteração no logotipo ou alguma coisa assim, ele já vai ficar disponível como um asset na nuvem e o usuário que está trabalhando em determinado arquivo, se ele falar, puxa, também preciso atualizar, é só ele pedir para atualizar ali nos assets e ele já vai trocar a documentação toda daquele arquivo que ele está trabalhando para uma nova comunicação, para um novo design, alguma coisa assim. Então, não precisa refazer nada. Uma pessoa, você tem um asset compartilhado, vamos dizer que a gente mudou lá o logotipo do PapoNet. E você tem esse teu backdrop aí com o logotipo do PapoNet. Eu tenho um logotipo PapoNet, sei lá, 20 anos. E você alterou ele para 21, você só dá atualizar, ele já vai atualizar o teu banner todo, você não vai precisar fazer nada. Então, certo. É algo que foi para a nuvem, atualiza tanto no documento de CorelDRAW, se ele estiver na nuvem, quando for abrir no iOS, vai estar atualizado, se for abrir na versão CorelDRAW App de navegador, vai estar atualizado também. Então, essa questão da gente ir para assinatura e ter essa dinâmica de utilização dos arquivos em nuvem aumentou muito a conversa com o usuário. Então, por exemplo, essa questão de exportar em diversos formatos o mesmo arquivo foi pedido de usuário. O pessoal demorava um pouco para achar exatamente qual tipo de edição, qual imagem, qual design queria para uma fotografia no Photopaint. Foi coisas de usuário. E aí, para que os usuários aprendam a utilizar, foi feito também um novo Docker lá, uma janelinha lateral de aprendizado. Você clicou numa ferramenta que você está usando lá. Eu não sei como é que eu coloco um arquivo na nuvem. Clicou no ícone ali de Corel Cloud, ele já mostra ali como é que você faz tudo aquilo. Então, é a ideia de que, bom, estamos fazendo então agora 2 atualizações por ano. Os usuários vão acompanhar tudo isso que a gente acha que é interessante, que vai fazer o trabalho sair mais rápido, sair com mais confiança, tudo mais.
Então vamos colocar ali também uma ferramenta para informar como é que se usam essas novas ferramentas. Essa parte foi bem atualizada, é bem interessante. Essa questão do versionamento aí, da atualização, ela é passiva ou ela é ativa? Ou seja, se você, como administrador da equipe, faz uma atualização na nuvem lá de um asset, quando um dos usuários acessar o trabalho dele, ele vai ser notificado ou já vai estar atualizado, ou ele tem que checar, fazer alguma ação para checar se há atualizações na nuvem? Ele vai ser avisado que aquele objeto vinculado na nuvem, ele tem uma atualização. Certo. Ele pode atualizar automaticamente ou ele pode duplicar e deixar disponível para o documento que ele está trabalhando. Então, usando esse exemplo, eu tenho um logotipo mãe da minha empresa, lá, o logotipo principal, e eu fiz um logotipo para um evento específico, 20 anos, alguma coisa assim. Sim, sim. Ele vai aparecer que existe uma atualização, mas eu já tenho ele ali na minha página e esse documento eu não quero que ele seja alterado. Não tem problema nenhum. Você pode, ou no teu próprio documento, quebrar o vínculo e ele vira só daquele documento que você está usando, ou na própria gestão de assets ali, você duplica o teu atual e fica com o novo e o antigo. E aí você escolhe qual você quer usar. Ele dá o livre-arbítrio, digamos assim, para quem é da criação, escolher qual que ele quer usar. O atualizado ou manter lá aquele principal. É bastante novidade. O pessoal adora fontes. Agora, o nosso sistema de gestão de fontes, né, o Corel Fontes, ele agora tem... o Font Manager tem uma tab de todas as fontes disponíveis pela Corel, na nuvem também. Então, eu não quero usar. São quase 1000 fontes. 878 fontes estão disponíveis lá hoje. Foi a última vez que eu vi a atualização. E tem bastante fonte. Eu não quero trazer tudo isso para o meu sistema e tudo mais. Você escolhe na nuvem lá, escolhe só qual que você quer usar, ativa especificamente para um documento, ela não fica pesando no Windows. E agora uma coisa bem bacana, ela está com integração total com a galeria de fontes do Google. Então, se eu precisar usar fontes mais atuais, estou fazendo um mockup para a web, alguma coisa assim, e quero usar com as fontes autorizadas pelo Google, ele tem lá, Google Fontes. Você clica lá, ele vai na base de fontes do Google, pega todas as fontes atualizadas, o pessoal usa muito Roboto, tá tudo lá, ativa e tal, e não precisa ficar carregando na máquina. Então, é muita ferramenta de colaboração, gerenciamento de ativos na nuvem, toda essa parte de tipografia, todas essas ferramentas estão escoradas em nuvem. A gente deixa o sistema mais leve para rodar a aplicação e só utiliza o componente, o asset que eu precisar. É bem bacana. Perfeito. Muito bom. Olha, Fernando, eu sei que ainda tem muita coisa para a gente falar, que a gente só falou um pouquinho do Corel, só do Corel, não falou nem dos outros. Exatamente. Olha, você vai ter que voltar aqui mais vezes, né? Pelo menos 2 vezes por ano, mas eu acho que você vai ter que voltar um pouquinho mais. Viu? Vamos quebrar essa conversa em mais etapas. Sim. Além disso, pessoal, a gente está preparando aqui no Papo Net umas novidades aí muito interessantes voltadas para produtos, não só da Corel, mas para os produtos mais utilizados no mercado aí. E a gente deve ter uma playlist sobre recursos disponíveis aí. Então a gente deve falar. Então, isso que o Fernando está falando aqui, a gente vai começar a colocar links aqui de vídeos, pequenos spots aí específicos sobre cada um desses recursos que a gente falou aqui, dos vários produtos, né, as novidades do Inzip, as novidades dos outros produtos, das outras plataformas aí, das outras soluções aí que a Corel utiliza. Então, aguardem aí que vai ter uma playlist específica para a gente destrinchar essas questões, porque no bate-papo aqui não dá para a gente ficar falando, senão a gente vai ficar horas aqui, né? A gente vai ficar horas. Se bem que eu já tenho visto alguns canais aí que estão fazendo 3 horas, 2 horas de live, aí não está fácil, não. O pessoal está falando muito. Tem gente assistindo, cara. O que mais me impressiona é que tem gente que assiste esses canais com lives e entrevistas e bate-papos aí enormes, porque tem muito assunto, né? Quando a gente começa a esmiuçar, tem muito detalhe, né? Só o que você falou aqui já deu para perceber isso. Mas eu gostaria de abrir o espaço aí para você deixar a sua mensagem final aí para os nossos seguidores, convidá-lo novamente para voltar aqui com novidades ou com assuntos ou com tópicos mais específicos para a gente falar especificamente de algum outro produto, ou outra plataforma, outra solução, ou outra novidade que você tenha para trazer para a gente, que está sempre com novidades. E muito obrigado pela presença mais uma vez, Fernando. Eu que agradeço, Paulo. Olha, quem quiser ver já um pouco mais, o Insta, ele dá um tempo limitado para a gente usar, mas a maioria dessas ferramentas que a gente comentou aqui, quem quiser ter um pouquinho mais de ideia e ver funcionando, o Instagram da Corel Brasil tem muita coisa localizada em português.
Vamos deixar o link aqui, do Insta para o pessoal. Legal, legal. E a gente tem bastante coisa lá, bastante novidade. Tem umas dicas rápidas de como fazer coisas que às vezes no dia a dia a gente empaca para fazer, a gente tenta resumir lá dentro e falar assim, cara, você quer fazer uma página já de um tamanho correto? Faz desse jeito, ao invés de abrir uma página e ter que usar medida e tal. Tem bastante dica super rápida. A gente tenta fazer também mais ou menos como o Papo Net. A gente tenta resumir para deixar uma dinâmica mais agradável para a gente fazer mais rápido. Quem quiser assistir um vídeo um pouco mais extenso, a hora que terminar o dia de trabalho, dá uma olhada no YouTube, que lá tem coisas mais longas. Perfeito. Tá bom, pessoal, esse foi Fernando Soares, gerente de produtos e o Large Account Manager, né? Aliás, desculpem o meu inglês aportuguesado aqui. E falando aí sobre as novidades da Corel, que está com boas novidades, grandes novidades, inclusive reduzindo aí o tempo de atualizações, fazendo 2 atualizações por ano, isso é uma novidade muito legal, além das próprias atualizações orgânicas que sempre faz para quem está, principalmente para quem está assinando, né, para quem está como assinante. E vou deixar os links aqui do que a gente está falando aqui para vocês acessarem essas dicas, esses vídeos. Se gostaram, compartilhem aí nas suas redes, nos seus aplicativos de mensagem, compartilhem com seus contatos, deem o seu like se vocês gostaram, deem seu dislike se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, façam suas críticas, façam sugestões, façam perguntas, a gente repassa aí para o Fernando o que chegar aqui de comentários de vocês, de perguntas e dúvidas. E se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para serem avisados das próximas atividades aqui no Papo Net. Aguardem grandes novidades aí para as próximas semanas, a gente está com várias novidades no forno, ainda não posso falar, mas até o final do mês temos grandes mudanças aqui no Papo Net. E somos uma sociedade colaborativa, como o próprio Fernando falou, nós estamos numa época de colaboração, de economia compartilhada, de colaboração, de conectividade. A humanidade, ela é colaborativa na sua essência, né? A sociedade, a civilização, nada mais é do que fruto dessa colaboração. Foi colaborando que a gente construiu aldeias, cidades, países, estados, impérios. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas e a tecnologia necessária para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com limites de distanciamento social, de isolamento pessoal, de fronteiras e até mesmo de idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais, para complementar ainda mais a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado.